Graça e paz a todos os irmãos. Eu queria deixar uma palavra, um versículo, está ali aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 19. A palavra de Deus, ela diz assim, E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Até importa que haja entre nós heresias, homens hereges, para que os que são sinceros se manifestem. Quando a palavra de Deus ela está falando entre vós, entre nós, está falando sobre o povo cristão, o cristianismo, não sobre esta ou aquela igreja, mas está falando a um povo de Deus, os cristãos que se dizem carregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Importa que haja entre nós homens hereges, homens que preguem o que não está na Escritura, para que os sinceros se manifestem. Mas cadê os sinceros? Será que os sinceros eles estão sendo extintos? Porque o que nós estamos vendo dia após dia, a cada dia que se passa, são homens que não têm coragem de, na realidade, bater de frente com heresias. Por quê? Porque há uma certa, vamos dizer assim, um certo sentimento e uma certa forma que muitos adaptaram para si, de que não podem se levantar contra um ungido, certo? Nós não podemos levantar contra um ungido, levantar na carne, contra a carne dele, contra a vida dele, falando mal do pastor, falando mal do líder, falando mal desse ou daquele, do cantor. Mas uma coisa o cristianismo, os cristãos têm que aprender. Se levantar contra um ungido é você se levantar contra a pessoa do líder. Mas quando eu não concordo com o que está fora da Escritura, eu não estou me levantando contra ninguém. Se no seu ministério você está não concordando com as ações que estão fora da Bíblia do seu líder, você não está se levantando contra ele. Paulo, no livro de Gálatas, deixa eu ler aqui, Gálatas capítulo 2, o versículo 11 diz assim: E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara porque era repreensível, porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comiam com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andava bem e direitamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro, na presença de todos: Se tu, sendo judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo Jesus. Temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Nós observamos aqui um homem que foi chamado depois, que não andou com Cristo, Paulo não andou com Cristo, Paulo foi chamado depois. Jesus apareceu para ele em uma visão, quando ele ia a caminho de Damasco. E ali, Jesus apareceu para ele e chamou ele, que era um perseguidor do evangelho. Mas aí, quando o Espírito de Deus
ele entra sobre Paulo, Paulo, ele passa a analisar as Escrituras e a viver conforme as Escrituras e conforme o querer do Espírito Santo. E Paulo, ele chega a repreender Pedro, um dos maiores discípulos que andou com Cristo, que andou com Jesus Cristo. E por que Paulo resistiu Pedro? Porque Pedro estava inventando moda dentro do Evangelho. Mas será que Paulo ele se levantou contra o ungido? Paulo poderia ter dito, não posso tratar ele assim porque ele é ungido, foi chamado primeiro do que eu não posso fazer assim. Mas nós observamos que para o bem do Evangelho, da palavra viva, genuína, da doutrina de Cristo, é necessário às vezes acontecer certo tipo de situações. Ah não, mas eu sou um menos, não posso me levantar contra o ungido. Se o ungido ele estiver pregando heresia, os sinceros têm que se manifestar, mas cadê os sinceros? Que muitos dizem, ah não, tudo pode, tudo pode. Ah, se é um criador da igreja, se é um líder que fundou o ministério, ele não deixa o próprio, não deixa que os seus agregados, eles venham a opinar alguma coisa. Por quê? Porque eles recebem um sentimento de exaltação. Porque Pedro, nesse momento aqui em que Paulo resistiu ele aqui na cara, Pedro, ele não chegou para Paulo e dizer assim, não, mas por que você me resiste? Você veio depois. Ele poderia ter dito, você veio depois. Por que você está me repreendendo? Mas Pedro, como o maior dos discípulos, como sendo um dos maiores discípulos, Pedro ali eu creio, eu vejo, pela escritura a palavra não diz, mas como ele se calou, eu creio que ele baixou até a cabeça. Porque quem está na liderança também tem que estar sujeito a aprender, porque o Espírito de Deus, ele não é apenas em um. Ele se divide a todos e dá a todos, a cada um conforme ele quiser. Ele usa às vezes até o menor para repreender o maior. Mas cabe ao maior aceitar. Mas hoje o que nós estamos vendo, muitos que se dizem sinceros não se manifestam. Pode fazer tudo. Tudo pode. Mas não, se é o meu líder, tudo pode. Se foge da escritura, é heresia. Se foge da escritura, é heresia. Está cheio de heresias no meio do povo de Deus. Mas muitos não podem opinar, porque se opinar, ah não, vou perder meu cargo. Se eu der uma opinião, vou perder meu cargo. O que é isso? Nós estamos lutando para se aparecer diante dos homens, receber cargos, ser ungido por homens? Ou nós estamos para o bem do Evangelho? Nós fomos chamados para o bem do Evangelho. Nós não devemos nos preocupar. A sã doutrina, a palavra, ela tem que permanecer. Não é doutrina de homem. De homem cria isso, cria aquilo, cria isso, cria aquilo. Mas quando chega a doutrina de Cristo, muitos fogem. Tem igrejas hoje que se nós formos citar sobre fazer o bem, ajudar o próximo, se cobrar isso, muitos se levantam porque não fazem mais isso. E a doutrina de Cristo é essa. O novo mandamento é esse, como diz João. Um novo mandamento vos dou, que ameis ao próximo, uns aos outros, como a si mesmo. Será que isso é a doutrina de Cristo? O que nós estamos vendo hoje? Vamos entender. Se eu sou sincero e você se acha sincero, diante de heresia, se eu não me manifesto, eu estou me fazendo como também um herege. Ah, mas não posso me levantar contra o ungido. O ungido de Deus aceita a repreensão. O ungido de Deus não prega heresia. E se prega heresia, quando alguém se levantar para dizer para ele que aquilo é errado, ele faz como Pedro. Pedro era ungido por Deus. Pedro aceitou ser repreendido, ser resistido, porque era ungido por Deus. O ungido de Deus tem que aceitar a repreensão. O ungido de Deus tem que aceitar a repreensão, ou então não é ungido. Se eu estou errado e alguém chega a falar a verdade para mim na Escritura, baseado na verdade da Escritura, e eu não aceito, eu não estou agindo conforme aquele que me ungiu mandou.
Guarda essa palavra no seu coração. Se você é sincero e não se manifesta diante de heresias, você também é um herege. Você se deixa calar, está omitindo. Guarda essa palavra no seu coração. Vamos entender que na realidade a palavra de Deus genuína, a Bíblia aqui ó, o que está aqui tem que estar em primeiro lugar. Não é o meu achismo, o meu querer, mas o que está aqui tem que estar em primeiro lugar. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus Cristo.